Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início a mais um programa conversando sobre cannabis para o uso medicinal. Essa aqui é a nossa 29ª edição e eu sou o Jair, eu sou farmacêutico, sou especialista em produção farmacêutica, regulatórias de qualidade. Eu atuo aí há cerca de 3 anos, um pouco mais, com cannabis medicinal, e eu tenho uma grande experiência na área farmacêutica de produtos sintéticos, já na área de qualidade, produção, desenvolvimento enfim, estou aí uma larga etapa aí na área farmacêutica. Esse programa Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal é uma iniciativa que surgiu a partir de desafios profissionais no mundo dessa alternativa terapêutica para o tratamento das doenças, principalmente refratárias aos tratamentos convencionais, né? Hoje o assunto é desenvolvimento de produtos de cannabis, e para falar aqui com a gente sobre esse tema, nós temos uma convidada muito especial, que é a farmacêutica, professora, pesquisadora, a doutora Priscila Gava Mazzola, que é farmacêutica formada pela Universidade de São Paulo, com doutorado em tecnologia bioquímica e farmacêutica e habilidades aprimoradas no MIT. Desde 2008 é docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, onde coordena o LAFATEC, o Laboratório de Farmacotécnica e Cuidados com Saúde. Especialista em medicamentos tópicos e transdérmicos, usos ativos naturais, inclusive resíduos e sintéticos. Atualmente explorando os poderes terapêuticos da cannabis medicinal, desenvolve novos medicamentos para ampliar o arsenal terapêutico. Na sequência, eu apresento a doutora Maria José Delgado Fagundes, né? Juntos nós idealizamos essa série, após frutíferas experiências profissionais com a planta. A doutora Maria José Delgado Fagundes é advogada, especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente é founder e CEO da MJD Fagundes, consultoria especializada em saúde. Ela atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos, Anvisa, e foi membro do Ad Hoc Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças da OMS. E também foi diretora de Inovação e Responsabilidade Social e diretora de Relações Institucionais da Interpharma e na Spectrum Therapeutics Canopy Group, respectivamente. Doutora Priscila, muito obrigado por ter aceito compartilhar as suas experiências e conhecimentos nessa nossa roda de conversa sobre cannabis para uso medicinal. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe que final do ano, né, com as provas aí, correções e tudo mais, a gente tem aí essas dificuldades, mas muito obrigado pelo seu aceite aí em participar com a gente aqui, tá bom? É um prazer com você, Jair, com a Maria também. A vida é sempre corrida, mas sempre cabe um momentinho para um bate-papo, assim. Eu agradeço muito o convite e a oportunidade. Legal. Olá, pessoal. Queria agradecer, né, também pelo tempo, que é precioso, né, professora, e de um assunto que está tão discutido nesse momento, né? A Anvisa vem fazendo algumas rodadas com o setor regulado e tentando levantar aí ou esclarecer, né, dúvidas que ainda restam, porque o cenário e as empresas que hoje trabalham e operam no país com cannabis são empresas que, na sua maioria, são importadores que não eram do sistema, não eram regulados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, o desenvolvimento dos produtos é um tema que está mesmo na agenda agora, né? Nós acabamos de fazer um seminário lá com a Anvisa, lá pela BIQIF, então é muito interessante te ouvir, né, e reforçar, na verdade, aquilo que foi dito, para que o segmento possa internalizar com mais facilidade, né, esses processos que são tão particulares, né, do mundo farmacêutico. Então, eu queria muito agradecer o seu tempo, porque vai ser de grande valia aí para o setor que está se transformando, né, tendo que se transformar em farma. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você falou sobre o tempo, né? Eu brinco com os alunos que o tempo é o único recurso que a gente investe sem saber o saldo, né, que a gente tem. É verdade, é verdade. E o tempo não volta, né? Não dá para você guardar ele passou, acabou, né? Então, é isso mesmo. É um recurso, talvez o recurso mais caro que nós temos aí. Ele é disponível, mas é caro, né?
Não, e parece que agora também as 24 horas do dia passam mais rápidos. Eu tenho essa sensação, porque não dá tempo, né, da gente fazer tudo o que precisa. Mas, realmente, eu concordo. A gente está hiper conectado, né? Então, o dia inteiro a gente tem essa sensação de falta de descanso, é verdade. E por isso que é tão importante, né, a gente poder parar para fazer essa roda de conversa também, para nós, né, Jair, que fica nessa correria também de atender um aqui, outro ali, com tantas atividades. Esse é um momento também de muito prazer para a gente. Maria José, eu acho que você poderia dar início, então, né, Sim. o nosso bloco 1 e dar sequência aí para esse bate-papo. Então, professora, a nossa primeira curiosidade sempre para nossos convidados é saber, né, como que profissionalmente você olhou também para a cannabis. Eu sei que o momento ela tá muito latente, né, o assunto que, de novo, a gente está tentando tirar o atraso do tempo do proibicionismo, mas como que a senhora olhou para esse tema e introduziu, né, nas atividades do dia a dia, que deve ser bastante também repleta de temas para serem tratados, né? Maria, eu estou trabalhando com cannabis já tem 6 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. E acho que o primeiro contato que eu tive com a cannabis foi porque meu pai estava com uma dor grande e eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem a trabalho para a Europa e eu trouxe um medicamento para ele, sem nem saber que isso não era permitido, né? Na época eu não sabia, porque eu comprei numa loja de venda livre, ninguém me perguntou nada. E aí eu, antes de comprar, li um pouco a respeito e tal. E, em seguida, por essas coisas do destino, né, um colega, que hoje eu acabo trabalhando com ele com alguma frequência, me procurou, junto com um grupo de rapazes que tinha a intenção de montar uma startup para fazer canabinoides sintéticos na época, isso lá em 2018. E eu me interessei muito por esse convite, porque eu ouvi deles uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que era um projeto de recurso ilimitado, nunca tinha ouvido isso. Mas depois isso acabou não frutificando por uma série de motivos, mas nesse momento eu já tinha pensado, já tinha começado aqui no laboratório montar, junto com os meus alunos da época, uma proposta de linha de desenvolvimento de produtos, então comecei assim. E em seguida, nessa época, 2018, 2019, era muito mais difícil para a gente trabalhar com esse assunto, né? Esse assunto está cada vez mais difundido, mas esses últimos anos foram muito importantes para esse boom, né? E então comecei a estudar um pouco mais, montei junto com 2 colegas aqui da faculdade um curso de extensão em maconha medicinal, oferecemos esse curso em 2 oportunidades. E aí começou a pandemia e a gente não abandonou esse assunto, né? Continuamos aqui fazendo nossas pesquisas e tal. Mas é mais recentemente que eu obtive autorização especial de pesquisa, então, para receber a matéria-prima e fazer estudos aqui. E, além disso, trabalho em parceria com associações de pacientes. Então, eu tenho alunos nessas associações, né? Que também trabalham nas associações, e aí a gente consegue fazer trabalho em paralelo. Então, na verdade, eu acho que juntou aí uma curiosidade pessoal, um faro profissional de ver que aí existe uma lacuna importante para a produção de medicamentos, e na verdade essa é a minha ótica profissional, mas existem muitas lacunas para ser trabalhadas, né? Então daí que veio o meu interesse. E pensando sempre na melhoria da saúde de um usuário final, de um paciente final, né? Que é para isso que nós profissionais da saúde trabalhamos, né? Então, professora, tem uma discussão muito grande, né, no mercado em relação às associações de pacientes, né? Existem regulamentos sanitários para essa finalidade da cannabis e existe uma régua que está muito próxima de medicamento, né? E essa para as empresas. E as associações de pacientes, eu particularmente acompanho um pouco mais, com mais frequência, então você vai ter hoje no cenário brasileiro associações que elas trabalham por ordem judicial e essa ordem judicial vai depender muito do entendimento deste juiz, e vai inclusive do marco regulatório, de tudo que a gente está falando aqui. Como você tem aí, você trabalha com as associações, como que está a qualidade dos produtos que estão sendo produzidos? É difícil falar sobre isso
classificando todo mundo, todas as associações no mesmo grupo, né? Hoje existem associações que cumprem requisitos de indústrias farmacêuticas, que atendem normas e são certificadas atendendo à legislação vigente, e existem associações menores e mais artesanais. Então, é um universo muito grande, onde os grupos são muito distintos. Então, é difícil eu te responder isso pensando em todas as associações. O que eu posso te dizer? Eu trabalho com associações que trabalham com óleos e produtos de muita qualidade, que inclusive buscam laudos de certificação para os seus produtos. Então, são associações que, de fato, se preocupam muito com a qualidade do produto final e podem investir hoje, pela sua própria história, a maneira que foram constituídas, conseguem investir nisso. No entanto, a gente sabe que existem muitas iniciativas pequenas ainda que não possuem os recursos necessários para isso. Então, eu acho que é um universo muito grande, o cultivo associativo, porém, é um espaço que a gente não deve deixar de olhar de maneira nenhuma. Saiu recentemente um relatório, né, sobre as questões da cannabis no Brasil, e esse relatório, ele diz que no Brasil, eu não sei se vocês chegaram a ver, né, que no Brasil, hoje em dia, tem pacientes de cannabis em cerca de 80% dos municípios do território brasileiro, bastante, né, e que 22% desses pacientes dependem do cultivo associativo. Então, é um relatório bem recente, saiu acho que dia 26 de novembro, se não me engano, com esses dados, né? Então, é um mercado, é uma área do segmento da medicina canabinoide, da questão do atendimento ao paciente, que a gente não pode fechar os olhos para, né? Pelo contrário, eu acredito que deva existir um esforço para tentar, de alguma maneira, regulamentar de uma maneira mais segura, e aí você é advogada, eu nem sei usar os termos direito, mas, de fato, atuar dessa maneira que depende da interpretação de juiz, que depende de habeas corpus ou de autorizações que têm um período curto de validade, dificultam muito o trabalho dessas associações, né? Que existem associações com trabalhos seríssimos, né, não só na questão da produção, mas também na questão da educação continuada dos pacientes, enfim. Então, acho que é uma área muito grande que a gente não pode deixar de olhar. Com certeza. E esse relatório eu recebi, sim, eu vi. E nós já estamos lá por mais de 670 mil, né, brasileiros que estão utilizando a cannabis, aí diversas formas de acesso, e esses 22% aí é um número importante, né, que a gente verifica também com as associações. As associações, né, permitem a capilarização do tratamento, então mais pessoas têm acesso aos produtos, né, então eu acho que é um trabalho valiosíssimo. Eu trabalho, né, como eu disse, sou parceira de algumas associações, e é uma área do nosso trabalho aqui que eu valorizo bastante. É bem importante mesmo. As associações, elas conseguem fazer não só educação continuada dos pacientes, familiares, etc., mas também dos profissionais médicos, né? Já trazem ali também outros parceiros médicos para capilarizar a informação, que também não chegou na formação acadêmica, né? E não chega o que dirá nas residências, né, médicas. Mas é uma planta desafiadora por esse processo de conhecimento dela também que a gente verifica. O problema é que a gente tem, como tudo, né, não vou dizer que no setor farma não tenha isso também, porque tem. O problema são aquelas que realmente ainda são pequenas, e a gente sabe que tem maior interesse, né, em fazer o processo de uma maneira que reduza o risco do paciente, mas que ainda estão ali em processos muito artesanais, né, e por isso a qualidade a gente acaba tendo que discutir, até para fomentar como que isso pode ser resolvido. Financiamento de governo, não querem financiamento de governo, porque também tem esse outro lado. Mas é um tema que tem que estar na agenda para poder ver se ele roda, né, e ele avança. Professora, uma curiosidade, quais disciplinas que estão envolvidas, desculpa, em quais disciplinas estão envolvidas está envolvida, né, a cannabis nas suas aulas? Aqui, bom, eu sou professora de tecnologia farmacêutica, né, então eu trabalho bastante com o desenvolvimento de medicamentos,
E nos últimos anos, nós abrimos uma disciplina aqui, eu, né, junto com 2 colegas, uma disciplina que a gente oferece na graduação de cannabis medicinal, é uma disciplina eletiva, que tem um semestre completo, e a gente passa por vários assuntos, e essa disciplina, e uma outra, né, chama também cannabis medicinal, mas com outro enfoque, que é oferecida na pós-graduação. Então, aqui no curso de farmácia da Unicamp, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a gente tem essas 2 oportunidades. Tem essa disciplina de graduação, que é oferecida, e a gente oferece também para pós-graduação. Além disso, recentemente, nos últimos 2 ou 3 anos, eu também ofereci um curso de extensão para a terceira idade. A Unicamp tem um programa muito grande aqui, que chama Programa Universidade, né, que é para pessoas com mais de 50 anos, e aí nós aqui da comunidade universitária podemos oferecer cursos distintos. E eu ofereci um curso de cannabis medicinal nos últimos 2 ou 3 anos, com sala cheia, né, um público super interessado e super empenhado. Então, também a gente fez essa iniciativa. Então, a gente tem disciplina de graduação, pós-graduação, e agora esse curso de extensão para a terceira idade, além de um curso de extensão que a gente já fez para a comunidade geral, aberto, né, que até a gente está agora reformulando para uma próxima versão, estamos avaliando uma possibilidade de fazer talvez ele numa modalidade EAD, para que ele atinja mais pessoas, enfim. É que na universidade a gente depende do recurso público, que nem sempre é rápido, né, nem sempre é ágil, e também tem que caber na nossa vida, né, aqui de professor, que é uma vida bastante agitada, então além de aula, tem a pós-graduação, tem as nossas orientações, as pesquisas, enfim, então, mas é isso, então, em termos de disciplina, é nesse contexto que a gente aborda a cannabis aqui. Muito interessante, né, a terceira idade realmente, agora mesmo todos, né, a maioria da população estará nessa faixa etária, e é uma procura de saber também importante. Parabéns, viu, professora, pelo empenho aí na capilaridade da informação. Eu vou dar sequência aqui, então, entrando agora, vamos começar a entrar em algumas questões um pouco mais técnicas, que acho que curiosidade de muita gente e minha também, principalmente, né? Então, começando ali, que produtos da área da saúde você trabalha especificamente? Medicamentos, cosméticos, né? E aproveita também, já veja aí, que dificuldades que você encontra para desenvolver esse produto, porque nós estamos falando de algo que é novo para todo mundo, que é a cannabis, e desenvolver envolve recurso técnico, recurso financeiro, envolve uma série de coisas, né, a gente sabe. Então, assim, quais produtos, quais formas, né, cosmético, medicamento, suplemento, e quais as dificuldades que você encontra aí no dia a dia, e se você tem todos os recursos necessários, se a universidade promove aí, fornece todos os recursos que você precisa para desenvolver esses produtos. Bom, aqui no laboratório, no Lafatex, a gente trabalha principalmente com produtos tópicos e transdérmicos, né? Nosso foco principal de pesquisa. E aí, isso inclui, então, produtos para a superfície da pele e também produtos para mucosa. Então, hoje a gente tem trabalhado com produtos, estamos estudando e desenvolvendo produtos de uso nasal, de produtos mucoadesivos para colocar na superfície, na superfície interna da boca, emulsões, hidrogéis para uso tópico também, pensando em tratamentos locais, por exemplo, uma dor, né, então produto de ação local mesmo, aplicação tópica para ação local, mas também pensamos em produtos para uso tópico, pensando em circulação sistêmica, né, então a gente também está desenvolvendo produtos com essa finalidade, né, com aumento de absorção, para aumentar a fração, então, que é biodisponível, para ter um efeito terapêutico. Então, o nosso foco principal são produtos tópicos e transdérmicos. A gente teve... farmacêutico, cosmético ou só farmacêutico? Bom, como a gente trabalha com produto para a superfície da pele, a minha ideia principal é sempre trabalhar com produto farmacêutico, mas sem descartar hoje os produtos cosméticos, né? Porque como a gente tem visto, né, nas propriedades da planta e dos extratos e dos óleos, ela tem muitas características antioxidantes, enfim. Então, a gente sabe que talvez, como um cosmético, ela também tem uma ação importante, né? É claro que existe uma urgência, na minha visão, da gente pensar no medicamento,
que é isso que cuida da saúde das pessoas. A gente sabe do potencial da maconha para mitigar uma série de sintomas de doenças crônicas, né? Então, o nosso foco principal é o medicamento, mas eu não descarto aqui o desenvolvimento de produtos que eventualmente tenham uma ação cosmética também, né? Acho que existe muita dificuldade para trabalhar com esses produtos. Como eu disse, a gente precisa de uma autorização especial de pesquisa para isso, que é submetida por nós junto à Anvisa, e é uma autorização bastante rigorosa, que determina a quantidade de produto que a gente pode receber, e depois a gente tem que dizer quanto a gente usou, quando a gente recebeu, enfim, é bastante rigoroso, e esse rigor, na verdade, ele acaba dificultando o nosso trabalho, deixando o nosso trabalho um pouco mais lento, porque por exemplo, se eu for trabalhar com tomate, ou com alecrim, ou com café, eu posso trabalhar com a planta, posso trabalhar com a folha, com o caule, com a raiz, com o fruto. E no caso da cannabis, por causa da questão regulatória, a gente tem muita dificuldade, né? Então, tem sido uma luta, né, aqui para conseguir alguns avanços. A universidade tem tentado apoiar os pesquisadores nesse sentido, mas existem ainda muitos entraves burocráticos e legais, então tem sido bastante desafiador, mesmo estabelecendo parcerias e mesmo tendo recurso público para pesquisa. Então, hoje eu tenho financiamento CNPq, tenho financiamento da FAPESP em projetos de pesquisa para desenvolvimento desses produtos, né? Mas ainda assim existem ainda muitos entraves e muitas limitações que a gente precisa sempre observar. Então, ainda é difícil trabalhar com cannabis. Eu até estava recentemente, eu fui dar uma palestra lá na Expo Cannabis esse ano, e uma moça, depois da minha palestra, me chamou e falou: nossa, eu achei estranho que você falou que foi tão difícil trabalhar com cannabis. Para mim foi tão fácil, eu comprei e comecei a trabalhar. Eu falei: porque você não podia... porque você não pedia as autorizações, né? Eu falo que é difícil trabalhar dentro da legislação vigente, né? Atendendo a legislação vigente. E é claro que é nosso objetivo aqui dentro da universidade, né? Então, é um desafio, tem sido um desafio grande. A autorização, desculpa, Maria, só uma complementação. Demorou muito para você obter essa autorização junto à Anvisa? Você tem ideia? Eu tenho. Demorou. É que, na verdade, eu fiz algumas tentativas frustradas, recebi vários nãos, até que eu recebesse o meu primeiro sim. E nesse meu primeiro sim, o tempo foi talvez uns 4 meses. Mas, assim, como eu disse, eu tive muitas tentativas frustradas antes do primeiro sim e depois do primeiro sim também. Então. Tá, só para ter uma ideia. Mas isso também o setor regulado enfrenta, né, de dificuldade, principalmente, eu não sei se você teve entrave só na parte burocrática da autorização, ou se você também teve na cota de importação a cota de importação inicial, né, para começar a fazer os testes, porque essa também é uma dor do setor. Eu atendo algumas empresas aqui e é muito difícil também conseguir a cota inicial para eles. Então, de qualquer forma, eu acho que é um entrave que a gente tem que falar, né, para tentar contribuir até para a solução dessa demora, né, porque me parece que ela não é muito justa, né, porque no fim, da ponta lá, de novo, tem uma pessoa que precisa, né. Enquanto que as questões burocráticas talvez pudesse ser melhor trabalhada. A gente sabe da dificuldade de funcionários, né, de servidores, na verdade, a gente sabe tudo isso, mas isso não justifica não garantir acesso, né, que também é um entrave que a gente tem na assistência das pessoas no país. Tem que comprar importado, eu uso produtos brasileiros na pesquisa, então eu não sei falar sobre isso. Tá. E a sua autorização foi só para você utilizar o óleo ou matéria-prima, né? Não, o óleo e o extrato. O óleo de canabidiol e o extrato, Vocês não solicitaram nada para plantio, semente, nada disso, né? Só o óleo e o extrato. Ainda não, mas eu tenho um projeto em parceria com outras 2 colegas, uma do CEPAGRE, que é o instituto que estuda o clima, né? E outra da FEAGRE, que é a Faculdade de Engenharia Agrícola, e nesse projeto a gente tem a intenção de fazer um ciclo, a cadeia completa, né, de estudar tudo, então o plantio, o solo, o clima, a secagem, até o desenvolvimento de produtos.
Mas esse projeto, infelizmente, ele caminha a passos muito lentos, porque depende de muitas aprovações, né? O plantio na universidade, ele precisa, as universidades que têm autorização para plantio, têm autorização para plantio indoors, com segurança, enfim. Então, a gente ainda está engatinhando nisso, infelizmente. Gostaria de ter outra notícia para dar, mas, infelizmente, a gente está engatinhando ainda. Mas na questão regulatória, depois daquela autorização do estudo do cérebro, pelo menos na Anvisa isso ficou... pelo menos naquele momento estava consolidado, né? Então, aquele processo que autorizou o estudo do cérebro, ele vai servir de referência para autorizar a outras universidades que tenham interesse, que eu acho que deveria ter um mecanismo mais célere, mas, de novo, existe uma possibilidade que nem existia antes, né? Depois do processo do estudo do cérebro, isso é... De fato. A questão é que o Instituto do Cérebro está na Federal do Rio Grande do Norte, sim. A Federal de Santa Catarina também tem uma autorização, mas a gente aqui a gente é uma universidade estadual, então a gente não se encaixa nos mesmos ritos burocráticos das universidades federais. Então, para... Desculpa, pode ir. Então, para a gente, apesar de existirem esses modelos, a universidade, a Unicamp, pelo menos, ainda não conseguiu se enquadrar para que isso caminhasse, sabe? Uhum. Mas a analogia, na verdade, que vai se utilizar está dentro de uma análise de autorização para universidades, né? Ela não está dentro de uma análise para universidades federais. Porque a universidade estadual, da mesma forma, ela é uma universidade estatal, né? E eu ainda defendo nas privadas, porque a partir do momento que é para o processo de conhecimento, tudo que está se fazendo e etc., eu ainda acho que é possível. Essa foi uma discussão que eu já fiz, inclusive na Anvisa, e o entendimento da diretoria, a diretoria agora vai mudar toda, né? Pode mudar totalmente tudo que eu estou falando aqui. Inclusive não ser mais autorizadas outras universidades, ou ser autorizadas outras universidades com mais facilidade, porque vão ter troca de 3 diretores, né? Então, a maioria que votaria, né, nisso poderia ter um entendimento diverso. Mas a gente sabe que depende, né? Tem um pano político por trás aí importante, que a gente espera também que ele seja... que ele seja demonstrado nessa nova diretoria, né, porque até agora a gente viu uma dificuldade que ainda do governo passado, né, nos processos que tramitam por analogia na Anvisa. Mas eu acredito, eu não sei a que a senhora se refere, da dificuldade, mas eu ainda acredito que é possível, por analogia, naquelas 2 autorizações realmente acontecer. Tem a Universidade de São João del Rei, me parece também, que tem uma autorização, e é um pouco diferente das anteriores, que foi a primeira. Eu acredito que vocês tenham olhado com ela também, né? A gente tem tentado aqui com quem está mais adiantado que nós, usar aí como modelo, enfim. Uhum. Falar de um pouco de produtos agora que interessam diretamente para tratamentos de enfermidades aí na cannabis. A gente sabe que tem a forma farmacêutica aí, uma forma farmacêutica líquida, né? Líquida, que é gotas, e o spray. Mas existem outros produtos lá fora que podem ser utilizados. Você, nas suas pesquisas, né? Você é uma pessoa de desenvolvimento, você é farmacêutico, uma doutora, você tem uma ampla experiência aí no desenvolvimento e também com a cannabis. Que formas farmacêuticas e produtos que você crê que são mais indicados para cannabis? Eu estou fazendo agora um desafio aí para você. Óbvio que você já falou nas suas pesquisas que você só faz produtos mais de uso tópico, para mucosa, etc. Mas existem outras formas farmacêuticas que seriam interessantes também para cannabis? Sim, no exterior existem produtos diversos registrados, né? Nem sempre como medicamentos, muitas vezes como suplementos ou como cosméticos, que é um caminho de registro bastante diferenciado, né, dos medicamentos, e acredito que tem que ser assim mesmo. Hoje, o que é autorizado no Brasil, segundo a RDC 327 de 2019, que ainda está vigente, são os produtos, os óleos contendo canabidiol para uso oral e nasal, né? É isso que está autorizado hoje para fins de uso. Exato. No entanto, com o relatório que saiu dessa revisão, né, da RDC 327, que deve acontecer em breve, né, uma nova versão dessa norma,
parece que tem um aceno para os produtos de uso tópico e transdérmico, né? E parece que tem um aceno para outras vias de administração. Eu acredito, né, no olhar aqui de farmacêutica, pensando no desenvolvimento de medicamentos, que existam inúmeras possibilidades de medicamentos distintos para queixas distintas também. É simples de pensar, né? Se você olhar, por exemplo, determinados ativos no mercado, a gente tem 5, 6, 7 apresentações farmacêuticas, às vezes tem xarope, gotas, comprimido, cápsula, supositório, injetável, pomada, enfim, tem uma série de apresentações para o mesmo princípio ativo. Então, o que acontece com a cannabis hoje é que ela está extremamente limitada dentro do potencial que ela tem, né? Então, eu costumo dizer que a gente está meio numa encruzilhada do potencial terapêutico que tem a planta e os seus derivados e do que é permitido hoje pela legislação. Então, eu acredito que, muito além, né, dos óleos, a gente possa pensar em produtos de liberação modificada, né, para via oral e para via tópica também, então, por exemplo, adesivos transdérmicos, produtos de ação local, então talvez um emplastro, um PET adesivo, enfim, tem muitas condições de saúde e muitos sintomas e sinais de doenças que a gente sabe que tem um potencial benefício no uso dos derivados de cannabis. É claro que, em termos de evidência científica robusta, hoje a cannabis está preconizada, inclusive no SUS, para 3 doenças, né? Que é a esclerose tuberosa, a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut, mas a gente sabe que existem muitos pacientes para os quais têm sido prescritos medicamentos à base de cannabis para outras queixas, então, dificuldade do sono, dificuldade do apetite, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, as dores articulares, dores neuropáticas, enfim. Então, a gente sabe de ouvir relatos que existem benefícios para outras tantas queixas. No entanto, hoje, ainda não existem conclusões científicas robustas para que essas queixas se encaixem também naquilo que o SUS distribui como medicamento. Então, acho que muito além de desenvolver outros medicamentos contendo cannabis, a gente também precisa pensar em estudos clínicos que comprovem a eficácia terapêutica para que a gente caminhe, né? Eu acredito que talvez exista aí, talvez um meio termo entre os medicamentos de cannabis e os produtos de cannabis. Eu sei que essa questão do produto de cannabis é uma denominação transitória nesse momento, mas talvez seja um caminho interessante ter também produtos de cannabis que não sejam medicamentos. A gente sabe que em outros países existem suplementos alimentares, produtos cosméticos, linhas inteiras de produtos cosméticos, né, à base de cannabis e dos seus derivados. Então, eu acredito que tem um mercado muito grande, um potencial muito grande para o uso desses produtos na saúde em geral, incluindo bem-estar, né? Que não é só... Só um segundinho, Maria José. Não vou esquecer, com a idade eu vou esquecendo as coisas. Eu queria aproveitar, nós falamos aqui em cosméticos, suplementos, falamos algumas outras coisas fora do escopo do medicamento, né? É bom deixar claro aqui, né, Maria José, que hoje, pela legislação, pela 327, só pode importar e produzir medicamento. Então, os cosméticos e os suplementos, os alimentos não são permitidos, a não ser pela 660, a importação via o prescritor, que é uma limitação extremamente grande. Então, vou deixar claro para todo mundo que está assistindo que nós estamos comentando isso como perspectivas e possibilidades futuras, que é o que a gente acredita que deva existir no futuro, ali, além dos medicamentos, né? Uma coisa interessante, professor, não sei se, eu acredito que você acompanhou também, mas eu acho assim que a própria história, né, o próprio caminho da história vai mudando aquilo que, de alguma forma, precisa de alteração. Recife, o prefeito João Campos autorizou a cannabis no SUS de maneira irrestrita, para qualquer doença. É muito interessante, porque isso tem uma autorização do Estado, né, de um município da federação, e eu acho que vai fazer esse movimento, talvez, de onda, que a gente vai precisar, né, fomentar e fortalecer a discussão. E também em Santa Catarina, né, em Santa Catarina oportunizou, inclusive,
com associações, né, de pacientes. Então, é claro que esse é um passo importante, mas é um passo de garantia de acesso que agora tem que se efetivar. Mas a lei municipal já está dentro desse cinturão de ampliação de uso, né? Então, eu acredito que também que esses municípios vão acabar, de uma maneira ou de outra, empurrando e ajudando a empurrar aí a limitação que a própria legislação colocou, porque era o início, porque era como dar acesso, avaliar comportamento de mercado, avaliar se isso realmente teria capilaridade, etc. Mas esse movimento que São Paulo fez, que capilarizou para outros municípios, foi muito importante, e agora, antes eram os projetos de lei, né? Agora a gente já vê leis mesmo estaduais, eu diria, não diria mais ousadas, eu diria que tem uma visão mais ampliada daquele que o município cuida, né? Daquelas pessoas daquele município. Né? Acesso. Então, eu acho que isso de alguma maneira também vai movimentar. Esses são os 2 municípios que saiu, acho que essa semana passada, e tem outros tantos aí, né, andando com os PLs, e é uma tendência, né? Porque quando São Paulo fez, claro que São Paulo resolve 50% dos problemas do Brasil e tem outros 50% para serem resolvidos, mas ele empurra, né, os municípios que vão ali seguindo e observando como deu certo por aqui, e vão ampliar com certeza, já ampliaram, né, nesses municípios, então, a garantia do acesso. E aí, como eles vão poder ter acesso de associação de pacientes, a gente sabe que as associações também têm uma ampliação de produto, além do que a 327 permite, e até porque a importação permite também, né, porque as importações trazem tudo, né, tudo. Só não trazem mais as flores, que agora já estão autorizadas novamente a serem trazidas, né, de forma individual. Então, eu acho que é um movimento mesmo de onda, né, que vai se fazendo para se consolidar. Mas é interessante, eu acho interessante a ousadia desses que vão um pouco para a questão constitucional de garantia do direito à saúde, da dignidade da pessoa humana. Então, eu acho também que já diziam, né, quando o SUS foi instituído, que deveríamos ter a ousadia de cumprir a lei. Agora eu digo que nós teremos que ter a ousadia de fomentar alterações legais que atendam à necessidade da população brasileira. Maria José, acho que você pode dar sequência aí, né? Passar por bloco aí Eu acho que quando nós fizemos um roteiro, Jair, eu não sei se já tinha sido publicada a inclusão, né, na farmacopeia brasileira da cannabis, mas aqui eu já olho essa pergunta como uma ampliação dessa inclusão tão recente, né? Como que a senhora avalia o impacto dessa alteração que já foi consolidada, né? E qual seria a necessidade de outras alterações na farmacopeia? Bom, a cannabis ela volta, né, para a farmacopeia brasileira. Ela esteve na farmacopeia brasileira até 1959, se não me engano, né? E agora ela volta, né, a ser reconhecida oficialmente como uma substância ou uma matéria-prima de interesse médico e farmacêutico. E a minha expectativa é que isso facilite a regulamentação e o uso, tanto para pacientes quanto para nós aqui na pesquisa, né? Uma vez que a farmacopeia volta a enxergar essa planta como um potencial tão importante, né? Eu acho que é uma conquista. A gente vem, né, num ano de algumas conquistas, tem a questão do plantio, tem a questão do uso veterinário, que também é recente, é uma grande conquista para os nossos colegas veterinários, que têm feito um trabalho incrível no uso de medicamentos, e é também uma oportunidade para o farmacêutico, se você for pensar no ponto de vista de desenvolvimento de produtos, para esse público também, que se beneficia muitíssimo, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver resultados, né, de uso de canabinoides em bichinhos de estimação e animais de grande porte, são resultados impressionantes. Então, eu acho que a inclusão é um marco importantíssimo, né, o retorno da cannabis à farmacopeia, porque promove a padronização, a segurança, a maior confiabilidade no uso da planta. Então, eu acho que é um passo importante para o desenvolvimento de medicamentos, de novos produtos no Brasil à base de cannabis. Eu fiquei bastante satisfeita, eu achei que foi bem interessante, assim. Ô, professora, eu acho que é a terceira farmacopeia que tem, não é? A cannabis, porque eu sei da alemã, eu sei que a farmacopeia americana estava trabalhando a inclusão, eu não sei se ela foi consolidada, eu até tive umas reuniões, assim, com grupos, né?
E agora na farmacopeia brasileira, eu não sei de outros países que tenham a inclusão da cannabis. O que eu sei é que no Oriente, né, em alguns países, ela faz parte, assim, de um formulário nacional, mas eu também não saberia listar aqui, até anotei para pesquisar. Vou fazer umas Legal. anotações aqui também, que a gente sempre aprende conversando, né? Com certeza. Professora, só listar, manda para a gente depois. Pode a gente deixar. coloca também nas redes sociais, que eu acho que é interessante também olhar para as farmacopeias, né? Para mim também foi uma alegria, né? Trazer de volta aquilo que nunca tinha que ter saído. Nunca deveria ter saído, né? Porque, né, a farmacopeia tem a ver com, eu acho que com elementos que já estavam comprovados, né? Mas aí é uma história que a gente não vai mudar mesmo. Vamos ver daqui para frente. Bom, e como que você analisa, professora, o impacto da liberação do plantio do cânhamo para fins industriais e científicos, especialmente, claro, né, na questão da pesquisa, que você já relatou que tem alguns entraves importantes, e no desenvolvimento de medicamentos derivados da cannabis, porque o cânhamo também, né, tem aí eficiência farmacêutica para algumas condições clínicas. Acho que sempre que a gente fala do cânhamo, eu gosto de dizer, né, que ele é uma variedade da cannabis sativa que tem menos de 0,3% de THC. Então, por isso, pela quantidade mais baixa desse canabinoide, é que ela é considerada uma planta sem efeitos, uma versão da planta, né? Uma variedade sempre sem efeitos psicoativos, né? Que pode ser utilizada na produção de medicamentos, mas também é útil para a produção de fibras, de alimentos e outros produtos na indústria, né? O cânhamo, ele tem uma série de aplicações possíveis, então produção de papel, produção de embalagem. Eu estava semana passada num evento em Brasília e ganhei um copo que tem lá 15% de fibra de cânhamo. Hoje em dia tem tijolos à base de cânhamo, né? Enfim, tem uma série de aplicações industriais para além do medicamento, né? É uma planta extremamente rica, e com muitos potenciais, né? Em várias áreas distintas, né? Essa decisão do STJ, ela permite, então, o cultivo de cânhamo no Brasil, seguindo uma série de regras, né? Ela determinou que a Anvisa tem 6 meses para fazer a questão da regulamentação, que esse plantio vai ser exclusivamente para fins medicinais e farmacêuticos, então ela exclui o uso adulto e exclui outros usos, né? Acho que tem algumas expectativas aí. Primeiro, com relação à redução dos custos dos medicamentos à base de canabidiol para a produção local, isso é um ponto importantíssimo, né? Depois, eu acho que é um marco na questão do incentivo à pesquisa e à inovação em todas as áreas, melhoramento genético. Então, eu tenho uma colega da Embrapa que está trabalhando, né, com banco de germoplasma, enfim, né? Estou falando dessa colega, mas tem várias pessoas envolvidas. A questão do plantio, do clima do solo, da irrigação, da secagem, enfim, do processo em si, né? Acho que também é uma expansão importantíssima do setor agroindustrial, então, acho que vai ter um impacto na geração de emprego, na competitividade brasileira no exterior, né? Hoje eu acho que são 415 empresas que hoje o Brasil importa, né? Produtos à base de cannabis, então também acho que é um mercado grande, né? Assim, é claro que esse plantio ele vai ser regulamentado, então vai ter uma limitação aí de áreas específicas, vai ter um controle. Isso é uma coisa que me preocupa, né? Que além da Anvisa, o Ministério da Agricultura e outros órgãos vão ter que regular esse plantio, e aí eu não sei se muita gente regulamentando e criando regras, eu não sei se isso vai desacelerar muito o processo, né? Mas, sem dúvida, né, essa liberação é um passo importante do ponto de vista econômico e ambiental, né? Tem uma série de benefícios além da produção do medicamento, que é o que eu olho com mais carinho, né? A gente sabe que a planta de cannabis, ela é ótima para biorremediação do solo, por exemplo. Verdade. Enfim, então eu acho que é importante para o Brasil se posicionar nesse mercado, e acho que o Brasil tem possibilidade, inclusive, de liderar esse mercado em algum momento, né? Então, acho que o plantio talvez
impulsione a pesquisa científica, tire alguns entraves da pesquisa científica, né, permita o desenvolvimento de novos medicamentos, né, claro, eu sempre puxo a brasa aqui para minha sardinha, a questão das fibras, dos suplementos, né, e do fortalecimento da economia e reduzir a nossa dependência, né, pensando na questão de soberania brasileira no desenvolvimento desses produtos. Então, eu vejo com bons olhos, eu espero que, de fato, isso caminhe dentro aí do prazo legal para que beneficie a população no menor tempo possível. E bom, como então, você... Pode falar, Marisa. Professor, então os alimentos e bebidas, na verdade, vão ficar ainda, porque a legislação, a lei, né, a lei restringe a pesquisa e ao uso medicinal, mas de qualquer maneira, tem aquele grupo de trabalho também, que trabalhou na CONAD, né, determinado lá pelas autoridades do Executivo, que terminaram o trabalho e que emitiram um relatório, terminaram o trabalho em julho, me parece, e emitiram um relatório agora recente, me parece em outubro, e nesse relatório, porque é uma outra alternativa, é uma outra via, né, que é uma possibilidade do Executivo também definir por decreto o plantio. Esse grupo de trabalho fez isso, né, um grupo de trabalho também multidisciplinar, que tinha representações importantes ali, e que ouviu também a população. Então esse relatório ficou pronto em outubro, e eu sei que eu recebi essa informação semana passada, que ele vai ser votado essa semana no plenário da CONAD, que é um trâmite dele, né, e se ele for aprovado, né, como está proposto, a gente espera que sim, porque foi discutido, inclusive, com representantes dali da CONAD, a possibilidade de um decreto. Então, solucionaria a questão do STJ para o plantio, porque ele está disciplinando a forma do plantio. É claro que ele vai remeter para algumas disposições infralegais da agência reguladora e dos ministérios competentes, mas eu não sei nem se ficaria na Anvisa. Então tem essa discussão também ainda, né, dentro desse decreto, dessa possibilidade de decreto que vai sair. E uma outra informação que eu tive também, que além do decreto, eles propuseram uma instância dentro do Executivo que iria coordenar tudo isso, né? Porque você tem que pensar na alocação de responsabilidades para a execução, né? Então teria, não sei se uma secretaria, uma coordenação, para poder fazer toda a gestão das autorizações de quem ficar competente para isso. Então também, assim, é outro assunto que está correndo, não por fora, que a gente está acompanhando, mas que ele pode, talvez em menos de 6 meses, definir alguns critérios, mas que ainda vai depender de ato regulatório, o ato do Executivo, para definir os critérios mais operacionais, né? Mas eu estou apostando que esta semana também, se Deus quiser, nós tenhamos aí uma novidade em relação à possibilidade de ter um decreto. Vamos acompanhar, né, para poder ver se isso efetivamente vai acontecer e se vai ser divulgado, porque às vezes também não chega a ser divulgado, né? Mas nós estamos de olho aqui. Eu queria comentar, em cima desse assunto todo, a importância do cânhamo, né? A China é o maior exportador de fibras e tecidos, papel e tal, oriundos do cânhamo. Então, como você falou, né, doutora, tem aí um potencial imenso de concreto, fibras. O concreto seria o tijolo feito do cânhamo, né? Concrete, né? Exatamente. Então, assim, tem um potencial imenso aí, fibras, tecido, papel e ração animal, tem uma série de coisas que podem ser. E o Brasil, como tem aí, o Brasil provavelmente é rica em ômegas, enfim, poderia ser um suplemento alimentar. Fora do Brasil, você compra isso a granel para pôr junto na sua granola, nas suas frutas, né, a semente. Então, exato, a gente está bem atrasado ainda, eu acho. Exato. Então, assim, o Brasil tem um potencial, você mencionou no meio da sua fala anterior aí, o Brasil exportar, né, pelo território gigantesco. Todo mundo pensa que o Brasil, o país todo é cultivado, né, tem nada, o Brasil utiliza 15%, 10% do território para agricultura. Então, tem muita coisa que a gente pode utilizar e tornar o Brasil um exportador nisso, né? Tanto de matéria-prima cannabis, né? O canabidiol, matéria-prima farmacêutica, como o restante, né? Das plantas aí que são adequadas para o cânhamo, né? Em termos de fibras e tudo mais, e produto acabado também, né? Já que a gente tem aí uma indústria bastante bem desenvolvida
Então, acho que tem um potencial gigante para o Brasil ser um grande player aí em termos de exportar produto, não ficar importando produto, né? A gente tem um território vasto, pode plantar, e a gente sabe que a cannabis ela pode render três culturas no ano, mais ou menos, né? Por volta disso. Então, temos aí um potencial bastante grande aí, né? O interessante é que a história já cuidou disso também, né? Quando a gente olha, a primeira Bíblia foi impressa em cânhamo. E depois, lá perto, assim, muito próximo da consolidação do proibicionismo, já estava forte, já estava trazendo e fazendo combustível. Então, é interessante olhar para essa história, né? Porque a gente sabe que já ocorreram processos, né? As velas das embarcações que chegaram no Brasil, e tudo isso já foi utilizado, né? Então, não é uma... Hoje a gente vai usar talvez novas tecnologias para tudo que já foi usado, mas a história se repete novamente, né? Eu espero que Às vezes a gente trata como uma grande novidade uma coisa que está aí sendo usada há 12 mil anos, né? Talvez uma das coisas mais antigas que existam, e se criou esse cavalo de batalha em cima de uma coisa que é só uma planta. A gente poderia passar o dia aqui discutindo as questões do proibicionismo, como aconteceu, por que aconteceu, acho que não vem ao caso, mas eu acho que isso é muito valioso. A cannabis estava no Brasil na roupa do navegador, na vela da embarcação, né, dos colonizadores, enfim, veio com os povos escravizados também, para a questão ritualística, questão religiosa, e também como medicamento, né? Então, assim, a gente tem registros e relatos muitíssimo antigos, e a gente aqui fica tratando como uma coisa tão dificultosa, né? Então, às vezes, acho que o desafio também, muitas vezes, quando eu paro para pensar e para conversar, é até entender por que é que a gente está discutindo uma coisa que poderia ser tão mais simples, né? A própria internalização, né, da decisão da OMS em 2020, que o país não fez ainda, e que isso teria uma solução também muito eficiente, né, no que a gente acabou de falar aqui, também não aconteceu. E o compromisso da Anvisa sempre foi, na hora que a OMS resolver, nós internalizamos no Brasil. E aí não internalizaram ainda, e aí fica conversando e sempre justificando os acordos internacionais, né? Porque a alteração da lei nos Estados Unidos, a lei agrícola, também foi assim, uma coisa que fizeram até antes, né, da decisão do OMS, porque entenderam que era interessante do ponto de vista econômico, que é o coração, né, daquele país. Mas vamos lutando com fé e vamos pautando para poder ver se a gente contribui com alguma coisa, né, professor? Vamos seguindo aí, Maria José? Tem mais, acho que, algumas... Não, acho que agora a gente já está chegando no encerramento, Jair. Tá. Sim. Então, vamos lá falar aí sobre o último tópico nosso. A doutora Priscila até já comentou, né? Sim. A gente estava falando um pouco da 327, ela até já falou aí, inclusive, dessa liberação do plantio, já falou de outras coisas, mas finalizando aí, o que você espera aqui, agora resumindo tudo, para a próxima resolução da Anvisa sobre os produtos a serem permitidos? Você mais ou menos já delineou isso. Eu acho que eu poderia até ampliar essa questão, né, essa pergunta. Nós temos a revisão da 327, eu acredito que ela deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. Com certeza vai, porque já está um tempão para ser revisado. Eu acredito que outras normas talvez venham a ser publicadas em função... Isso é opinião minha, tá? Opinião, Jair Caliço, não li em lugar nenhum, não vi nada. Venham a ser publicadas em função dessa liberação do STJ. Oi? Não, estou dizendo que capaz que é possível que existam outras normas e legislações para operacionalizar o que já foi determinado antes e com a revisão da 327 também. Olha, o que eu espero para agora é uma questão de mais clareza e celeridade nas questões do registro de medicamentos, uma ampliação nas formas farmacêuticas possíveis, né? Uma flexibilização para a produção local, um olhar
cuidadoso para o cultivo associativo, não menosprezar essa forma de acesso que é tão valiosa, né? Acho que, é claro que eu também trabalho com tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes a gente fala de produção industrial de medicamentos, e é claro que tem que haver esse olhar também, mas eu não acho que a gente possa desperdiçar a questão do cultivo associativo. Isso tem que estar protegido por algum dispositivo legal, porque, de fato, bom, primeiro que a gente só está discutindo isso, um movimento grande foi feito por a questão do cultivo associativo, das famílias de pacientes. Verdade. Então, a evolução aconteceu, acho que esses são os heróis e as heroínas, né? Claro que houve cientistas, houve um monte de gente, mas quem talvez tenha catalisado esse assunto para ele voltar para a pauta principal, para o holofote, sem dúvida foram as mães e as famílias de pacientes que fizeram esse movimento tão importante recentemente, né, nas últimas 2 décadas, com certeza. E o cultivo associativo, ele nasce também nesse mesmo lugar. Então, acho que precisa ter um olhar para o pequeno produtor, para o produtor artesanal e para o cultivo associativo, pensando sempre que tudo isso deve beneficiar o paciente lá na ponta. Então, o olhar, o nosso olhar, a nossa responsabilidade não pode fugir do nosso paciente. Eu acho que esse tem que ser o nosso norte na bússola. Como é que eu beneficio o paciente? Como é que eu dou acesso a mais pessoas para esse produto, né? Como é que mais pessoas vão conseguir se beneficiar? Acho que talvez uma pergunta final para reflexão é assim: como é que a gente vai chegar num equilíbrio entre inovação científica e segurança regulatória, garantindo que nenhum paciente fique sem acesso? Então, essas coisas precisam estar sendo levadas em consideração o tempo todo para guiar o nosso olhar, seja ele jurídico, seja ele científico, enfim. Então, acho que é isso, como um fechamento aqui da nossa conversa, acho que seria isso. Legal. Eu acho que é isso, né, Maria José? Eu acho que a gente... Sim, acho que sim. A gente encerra fechou agora. Eu gostaria de aproveitar, então, além de agradecer de novo o convite de vocês, de convidar quem estiver ouvindo para conhecer o nosso trabalho no Instagram do meu grupo de pesquisa. O nosso Instagram é @lafatex.unicamp. Lafatex é LAFATECS.unicamp. Lá a gente divulga nossos trabalhos, as nossas iniciativas de pesquisa, e a gente responde também quando alguém manda pergunta e dúvida. O que a gente pode orientar, a gente faz assim com o maior cuidado e o maior carinho. E agradeço, então, de novo a oportunidade e o tempo de vocês, e fico à disposição sempre que vocês precisarem. A gente pode visitar o Lafatex? Sim, a gente pode... você lá? Claro, vai ser um prazer receber vocês aqui. A gente pode combinar, sim. Tá bom. Legal, muito obrigado, doutora Priscila, valeu. Eu que agradeço. Pelas informações, bacana a gente poder conversar sobre isso, e a gente, às vezes, toca em assuntos que ainda não estão regulados, né? A gente falou de algumas coisas que não estão reguladas, mas para realmente promover a discussão e a gente buscar essa liberação, buscar o que isso faça parte do âmbito regulatório todo aqui no Brasil, né? Maria José, obrigado aí mais uma vez, né, pela nossa... Fazia tempo que a gente não gravava nenhuma entrevista como essa, e a gente está retomando aí. Eu quero agradecer também, professora, de novo, o seu tempo, a sua disponibilidade, o Jair também, e aqueles que vão também se dedicar e reservar uma parte do seu tempo para ver depois essa nossa roda de conversa. E, ao mesmo tempo, dizer para eles, para os nossos... essas pessoas que nos seguem e que têm acompanhado todas as rodas, né, que foram feitas, que vem novidade ainda esse ano. Nós não gravamos muito durante esse ano, mas ainda temos mais uma roda para gravar, e aí a gente espera ainda fazer a divulgação dessas 2 últimas rodas de conversa ainda esse ano. Então fica de olho aí que vem novidade interessante de conversa também, e agradecer, que é o que a gente consegue fazer nesses momentos que a gente encontra pessoas também disponíveis para compartilhar conhecimento, capilarizar a informação, né? Porque muitas das pessoas também ainda nem sabem que isso é possível, esse tipo de tratamento é possível, né, no país, e quando me deparo com isso, eu fico sempre lembrando o quanto que é importante a gente permanecer no esforço aqui da roda de conversa. Muito obrigada, professor. Obrigado.
Obrigado a todos e até uma próxima roda de conversa sobre cannabis medicinal. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigada, tchau. Tchau.